pessoal dos romances da Ana Caroline, eu sou a Caroline e hoje eu venho apresentar pra vocês um livro de autor nacional chamado O Diabo Pede Carona. Esse daqui é o segundo livro dos Cerberus, da série Cerberus, ou trilogia, no caso eu acho que é uma trilogia, Cerberus. E eu acabei lendo porque ele fez uma promoção lá bem louca, ó, hoje eu vou sortear 5 livros, eu fui a primeira e disse, eu quero! E aí eu ganhei o livro. Tipo, isso não acontece com autores nacionais, não acontece. Enfim, quando chegarem ao céu, não conte nada do que viste aqui. Assim, o livro é muito emocionante, vocês vão chorar lendo esse livro. Deixa eu mostrar a diagramação pra vocês. Aqui tá, ó, eu ganhei uma dedicatória. Eu adoro dedicatória, ainda mais de autor nacional. Eu achei o trabalho da editora Literata muito legal. E, principalmente, ele tá de parabéns numa situação. Primeiro, essa capa linda. Dedicatória para meu filho que não pôde nascer. Estou te esperando. Vocês não esqueceram que isso se trata de uma distopia, pessoal. E aqui, personagens relevantes. O Samuel, desculpa. O Samuel deve estar pensando em mim. O Leonardo estava pensando em mim quando eu tava fazendo isso daqui, porque eu sou a primeira a se perder com nome. Quanto mais nome tem um livro, se eu não sei, eu acho que eu tenho um problema. Assim, nome é uma coisa que eu não gravo. É uma coisa que eu não gravo. Enfim, até no serviço, cara, eu tô há 2 meses no serviço, agora vai fazer 2 meses. E às vezes eu tô falando com a pessoa e digo assim, Mayara? Tipo, e... Natana, que é o nome de uma colega minha, que eu não consigo falar o nome dela. Eu sempre esqueço. Aí eu falo Natânia, mas aí eu falo Natana. Enfim, aqui nós vamos novamente acompanhar a história da Mônica, do Renan, do Caio, do João Pequeno, do Ilian. E nós vamos novamente ver aquelas aventuras bem fantásticas do Leonardo. Ele tem esse ponto forte, eu adoro os livros dele, e principalmente o Diabo Pede Carona é meu preferido. Eu realmente amei esse livro, foi muito intenso, foi muito apaixonante, então realmente eu nunca esperei que eu ia gostar de tanta morte num livro. Enfim, aqui tá a editora, eu achei outro trabalho dela muito legal, que é esse aqui. Desculpa interromper a resenha, mas é por causa desse aqui, ó, que a gente tem o símbolo. Enfim, a história se passa na escola, novamente na escola Cerberus, só que dessa vez não é mais o mesmo diretor. O diretor, né, no caso, ele pegou o Isidro, eu não sei falar o nome, tá? Eu vou falar Isidro. O Isidro, ele saiu numa busca, num reconhecimento de área pra ver se achava alguns artefatos antigos da nossa época, vamos dizer que é da nossa época, porque o livro tá numa distopia mais à frente. Então ele foi atrás para procurar mais objetos que fossem importantes, de repente, para descobrir, deixar o ambiente melhor para eles, já que eles vivem praticamente numa era medieval. E ele vai lá, e quem fica no lugar dele é o Padre Francisco, e que o Padre Francisco é um baita de um sacana. Eu tava com saudade de um personagem chamado Sebastian, que ele foi muito importante no primeiro livro. E no início do livro ele não é mencionado, então eu pensei, não vai aparecer o Sebastian, mas logo ele aparece. Então, como a escola tá sofrendo com torturas, estrupos e várias coisas acontecendo lá, o padre castigando os alunos, matando os alunos em forma de tortura, isso daí foi uma coisa assim, muito pesada. Eu não gostei muito dessas partes, principalmente dos estrupos, que eu até conversei com o Leonardo e disse, poxa, Leonardo, tinha vários no livro. Mas uma questão que ele abriu foi essa. Pensa bem, pessoal, pensa bem. Isso sempre aconteceu, isso acontece. E a gente tenta, vamos dizer, antigamente a gente conta as histórias, às vezes históricas, de época, como eu falo, e não imagina que isso aconteça. Dá a entender sempre nas coisas, mas elas não falam. E eu acho que ele teve coragem disso. Foi pesado, foi, mas fazer o que, né? A gente não pode simplesmente pular essa parte. Enfim, a Mônica, o Renan, o Sebastian, o João Pequeno, o Caio, o Ilian, eles vão numa busca. A busca do padre. Tudo isso porque eles fizeram um desafio de ferro. Acho que é desafio de ferro. Que era pra poder tirar esse padre maldito do comando, né?
nessas aventuras, nessa parte do livro, nós vamos uma aventura fantástica por um mundo que é bem descrito, com os demônios. Dessa vez nós temos a oportunidade de ver mais demônios, mais criaturas perversas e maravilhosas, que eu gosto da história dele, que é muito bem feita. Como que eu posso dizer pra vocês? Tem vários personagens que ganharam meu coração durante a história. Muitas situações que foram bem complexas, bem difíceis de aceitar em alguns momentos, mas ao mesmo tempo foi uma história muito real, muito humana, entendeu? A gente imagina, tá, tudo bem, demônio, essa parte é meio fantasia. Só que as partes que era realmente relacionadas só ao humano a humano, a gente sabe que o humano é cruel, sabe? A gente é cruel. Praticamente, se meterem na tua frente, tu vai enfrentar e você fazer a pior coisa que tu pode só pra te poder passar, entendeu? E é o que a gente vê nesse livro e eu não tiro a razão do autor. Não tiro realmente. Principalmente, finalmente, o Caio e a Mônica estão naquele relacionamento sólido. Tem algumas dúvidas ali, mas é um relacionamento bem sólido. O João Pequeno. O Leonardo fala bastante que ele é galinha na história, mas eu não achei ele galinha, eu achei ele super legal. Eu adorei a parte, eu me emocionei na parte aonde aparecem os cães de guerra lutando. Foi uma parte que vocês vão chorar. Quem adora, assim, quem se sente parte da história, não tem como não resistir àquela intensidade de emoções. Em outra parte, o amor do Renan pelo combate. O William, que é um corso, que é meio Mordecai, que Mordecai é um tipo de demônio lá. Ele se mostra forte, sabe? Ele era um personagem que, vamos dizer assim, ele parece fodão, porque se tu for olhar, ele é mais forte que todo mundo ali, mas ele tem uns terrores psicológicos que deixam ele mais fraco. Nesse caso, nesse livro, ele conseguiu explorar esse lado frágil do William, e que ele precisa dos companheiros, que eles são todos como se fossem irmãos. Irmãos que não são de sangue, mas é muito intenso, sabe, esse sentimento. Então, o Leonardo, ele conseguiu desenvolver toda a história, a história de todos os personagens ao mesmo tempo. E o livro, deixa eu ver quantos, ele é muito pequeno comparado. Ele é 331 páginas. É muito pequeno pra te contar toda a história, mas é contada. E tem mais personagens, tem mais aventuras, tem tudo isso. E vocês vão pensar assim, como que cabe tudo isso nesse livro? Não faço ideia. Eu sei que eu terminei o livro e eu tava assim, eu quero continuação. O Leonardo até me passou uma prévia de alguns capítulos. E eu tô emocionada, porque é muito legal. E assim, pessoal, Os Cérebros, o primeiro livro ele me emocionou, mas não foi tanto. Eu até dei 4. Mas no caso desse aqui, é impossível não se apaixonar. Aqui, se eu não me engano, tem uma parte com uma narrativa eletrizante. Leonardo Monte aproxima os leitores de uma realidade que, de maneira chocante, encanta e torna impossível não se envolver com seus personagens. É da Francine do blog My Queen Side. E ela tá de parabéns. Foi tudo que eu senti nesse livro. Muita paixão. Eu não tô chorando, pessoal. Não é choro. É que eu me engasguei, sei lá, eu tenho alguma coisa na minha garganta. Não é choro, Leonardo. Enfim. É um livro muito emocionante. É um livro que, com certeza, eu recomendo para qualquer leitor. É assim, ó. Merece um prêmio esse livro. Foi muito bem desenvolvido. Tem alguns problemas de ortografia durante a leitura, mas, de acordo com o Leonardo, esses problemas vão ser resolvidos nos próximos livros. Então eu deixo passar. E digo mais uma vez, obrigado, Leonardo. O teu livro é meu favorito e ele vai estar na estante do lado dos Cerberus. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau!